Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal do Dr. Gilberto de Moura. Hoje a gente vai trabalhar um pouco aqui, conversar, um bate-papo mais sobre a história da Moura e Advogados. E eu queria convidar vocês aqui para se apresentar, os nossos dois primeiros convidados. Não, desculpa. Os nossos convidados aqui de hoje serão o doutor Gilberto de Moura, o seu pai, o seu Moura aí, o seu José Moura, fundador da Moura e Advogados. Eu queria que eles se apresentassem primeiramente para a gente poder iniciar esse bate-papo aqui para contar um pouco da história de como surgiu a Moura e Advogados, as dificuldades que teve lá no começo, no início. Então, seu José Moura, o senhor pode ficar à vontade para se apresentar, Gilberto também. Então, fiquem bem à vontade aí, que esse vai ser um bate-papo bastante rico para a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É uma satisfação aqui participar desse podcast, né? Dizendo assim, e dizer, eu sou José Severino de Moura, advogado formado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pela UERN, em 1990. Já estou contando com 34 anos de atuação, indo para os 35 anos de atuação como advogado. Bom dia, boa tarde e boa noite também, né? Meu nome é Gilberto Soares de Moura, eu também sou advogado e a primeira qualificação é filho de José Severino de Moura. Queria deixar isso registrado aqui, que é uma honra. Sou também advogado trabalhista, estou me encaminhando para 8 anos na área e é uma honra estar aqui com vocês para a gente contar um pouco sobre a nossa história, passado, que quem lembra de passado realmente sabe se guiar ao futuro também, né? Presente e o futuro também, né, Milton? É isso aí, Gilberto. Cara, então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto, tá? Queria que vocês começassem a falar um pouco de como surgiu o seu José Severino. Como é que surgiu o Amor e Advogados aí? Quanto tempo que vocês têm aí de atuação nesse mercado? Fala um pouquinho pra gente aí. É um sonho, na verdade, né? Eu era funcionário da Emater e muito jovem, comecei da Emater com 19 anos. Depois eu percebi, lá na região de Paulo do Serro, que era técnico em extensão rural, que isso aí não dava certo para mim. Porque no futuro era muito bem remunerado, mas eu pensei, no futuro isso aqui não vai dar certo. Aí me inscrevi no vestibular da UERN e graças a Deus fui aprovado. E daí, lá na UERN eu pensava, eu não quero advogar, eu vou só mudar meu nível no estado, ser um advogado do estado da Emater e pronto. Mas quando eu terminei, a minha família política lá em Patu, naquela época eu fui o segundo advogado da família. O primeiro era o doutor João Francisco Filho, oficial da aeronáutica e advogado, já famoso, já de idade, mas ele era mais ligado à formação militar do que propriamente para a advocacia. Ele fazia uma advocacia esportiva, vamos dizer assim, mas por esporte, certo? Ele não profissionalizou. Quando eu terminei a faculdade, eu pensei, já que não tive a oportunidade de ficar como advogado da Emater, eu digo, eu vou criar um escritório. Foi daí que, junto com a minha esposa, peguei 2 cadeiras lá da cozinha, lá da minha casa, e um colega me emprestou um birô, disse, rapaz, eu tenho 3 birôs aqui, e naquela época a Cista Vale tinha sido aprovada no concurso de promotor, esse colega me concedeu esse birô, pode desmontar e levar lá para a sala que a gente tinha alugado, com as 2 cadeiras da cozinha lá de casa, e o meu irmão mais velho tinha comprado uma cadeira para doação lá, maçonaria, a cadeira que seria a cadeira presidente. Ele me doou essa cadeira, que vai ser a minha cadeira. Então eu comecei com as 2 cadeiras da cozinha lá de casa, o birô emprestado do colega lá do escritório e a cadeira que meu irmão doou. Então esse foi a maior dificuldade que eu encontrei, foi para montar o escritório. E naquela época eu comprei uma máquina de escrever na sucata. O meu irmão era muito amigo de um camarada que ajeitava a máquina, consertava a máquina, e ele me disse, vamos lá na sucata, ir para a sucata em Mossoró, que a prefeita em 88 tinha assumido a prefeitura em 89, Rosalba, o primeiro mandato dela. Aí disse assim, ela vendeu um lote de máquina de escrever, e eu comprei uma máquina da sucata, encaminhado por esse rapaz que ajeita a máquina, para o meu escritório. Inclusive, até um dia desse eu tinha essa máquina. Agora eu vou procurar essa máquina por todo canto e não encontro mais essa máquina.
E Gilberto deu um destino a ela. Gilberto nem chegou a eu não cheguei nem conhecer. Chegou nem a conhecer. Porque mais na frente, essa máquina eu consegui trocar numa máquina elétrica que já apagava, não era computador. Isso já no ano de 90, eu já estava com uma máquina de escrever Olivetti, elétrica. Uhum. Porque antigamente você fazia os processos, no meu caso, assim, eu peguei a máquina de escrever, botava 3 carbonos e mais a principal, ia digitar os processos trabalhistas, fazer reclamações propriamente. Se você estivesse no final, errasse uma palavra, um texto, você tinha que voltar tudo de novo. Você arrancava, começava todo o trabalho, entendeu? A dificuldade maior era essa, de você fazer. Vamos dizer, eu pegava 200 processos no mês, porque em Mossoró, como base de Petrobras, tinha muitos processos. Era assim, uma coisa extraordinária. Então, eu consegui pegar. E, por outro lado, a minha atuação maior chegou quando meus parentes, prefeitos, não tinha advogado lá, eles me chamaram para fazer uma audiência. E eu fui fazer uma audiência. A minha primeira audiência em Patu foi da seguinte forma. Quando eu fui fazer audiência em Patu, lá em Patu não usa as vestes, né, talhadas, como chama, não usa. Era dispensado devido ao calor e tal, e tinha um advogado lá muito popular, que era o doutor Otoni, mas tinha conseguido com o juiz para ninguém usar paletó, como diz. Uhum. Aí quando eu vou saindo da casa do meu pai, lá em Patu, aí ele me pergunta, José, cadê o uniforme? Aí eu disse, papai, aqui não usa não. Aí eles voltem e botam o uniforme, porque lá já vão saber se você é advogado, se você tiver com paletó. Aí então eu obedeci, botei o terno da formatura. Uma jogada de marketing já aí, ó, em 90, viu? Em 1990, meu pai já pensando que isso aí dava uma visibilidade muito boa. É sim. Voltei e coloquei. Quando eu cheguei lá, encontrei um amigo. Aí um amigo me viu, assim, eu novo, tinha 20 e poucos anos. Aí disse assim, mas Pio Dedé parece um advogado. Olha aí, E não é que era? parece um advogado. Aí eu, o senhor é o que aqui? Ele disse, eu sou oficial de justiça ad hoc nomeado pelo doutor juiz, funcionário da prefeitura de Patu e não sei o quê. Eu puxei a carteirinha vermelha, tinha um nome transversal, o nome advogado. Disse, primeiro, eu não pareço um advogado, eu sou advogado. Olha aqui para você. Não, doutor, o que é isso? Eu disse, e aqui nesse recinto aqui, você não me trata por apelido. Você tem que tratar por senhor, excelência, por tudo. Por menos por apelido. Agora, quando eu sair daqui, se a gente for jogar bola ali no campo, aí você pode ficar à vontade. Eita, olha aí, já chegou na Deus, primeira chegou audiência chegando. marcando história. Marcando história e também o povo dizer, vixe, Dedé agora tá orgulhoso. É orgulhoso. E você, Gilberto, fala um pouquinho da sua história aí. Como é que você começou? Como é que você Rapaz, chegou na Amor e Advogados, né? a advocacia, eu digo que eu me encantei por ela através justamente do meu pai, né? Nesses anos, desde muito novo, eu via meu pai transitando ali na nossa casa de paletó e gravata, justamente nesse uniforme, né, que meu avô falava. E eu comecei a me perguntar qual era a profissão dele. É curioso, toda criança curiosa. Eu disse, pai, o que é que o senhor faz? E eu lembro muito bem que na época ele dizia que ajudava pessoas resolvendo problemas trabalhistas delas. E aí eu me encantei por isso. Eu disse, rapaz, a profissão dele é resolver e ajudar pessoas a alcançarem as suas soluções trabalhistas. E já ali começou a brotar uma sensação e uma vontade de seguir na mesma carreira. E com o passar dos anos, né, veio o ensino médio e aí sempre aquele dilema qual curso fazer. Eu sempre quis advogar, Milton. Desde a minha adolescência, depois a fase pré-adolescência, adolescência, iniciando ali na faculdade, e aí onde eu tive a grata surpresa de ser aprovado pela Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, né? Então eu sou formado pela UFESA em Direito, lá, fiz no campus em Mossoró, e aí já no primeiro período eu cheguei pro meu pai e disse, pai, eu posso estagiar com o senhor lá no escritório? E muita gente naquela época ali, colegas de sala, ficavam se perguntando, rapaz, você vai fazer o quê? No primeiro período a gente tá vendo sociologia jurídica, economia, não tem nada a ver propriamente dito. Introdução ao direito. Introdução ao direito, não tem nada propriamente do direito, né, assim, material ou processual para você ver.
Eu dizia, não, mas eu quero ir, porque quanto mais cedo eu for aprendendo, mais rápido eu vou conseguindo chegar nos meus objetivos. E aí ele abraçou a ideia, com certeza, meu amigo, pode vir, meu filho. E eu, de fato, não fui só para servir cafezinho, não, né? Eu fui para confeccionar procurações, anotava um recado ali. No primeiro período que o cliente chegava, eu disse, rapaz, doutor Moura tá aí? Eu disse, não, tá em audiência. Então, diga a ele que fulano de tal veio aqui colocar uma empresa na justiça e tá aqui meu telefone, eu anotava o telefone. E era isso, fazia as procurações, contrato de honorários inicialmente. Com o passar do curso, né, que a gente vai começando de fato a ter acesso às disciplinas do direito material propriamente dito, aí eu comecei a ter acesso às petições, né, às reclamações trabalhistas, contestações, e aí eu costumo dizer que eu aprendi praticamente tudo com ele, que ele foi me ensinando justamente sempre a trilhar esse caminho da honestidade, Milton, que o pessoal, a sociedade de uma maneira geral, diz que advogado, tem muito advogado, né? E ele sempre me dizia assim, me diz ainda até hoje, entre os honestos a concorrência é bem menor. Então, se você for uma pessoa honesta e fazer seu trabalho direito, a sua concorrência fica bem pouquinha. E tem dado certo, justamente nesse nosso lema de ética, de retidão, de sempre valorizar o cliente em primeiro lugar e o direito dele. E nós estamos até hoje, né, com essa parceria. E muita gente diz assim, só para concluir esse início, que, rapaz, trabalhar com família é complicado, né? Muita gente fala sobre isso e sobre os problemas que envolvem emoção, com a questão da razão ali, do profissionalismo. Eu nunca tive um problema com meu pai. Às vezes nós divergimos em algumas opiniões sobre como nos portarmos em determinadas situações, mas divergências, discussões, problemas de fato nunca tivemos. Sempre nos tratamos muito bem e encontramos uma solução para tudo. E lá no escritório ele sempre costuma dizer, rapaz, o que o Gilberto disser, eu não vou desfazer porque eu não vou tirar nenhum tipo de autoridade dele. E a gente vem levando esse lema durante muitos anos. E fala um pouquinho, a gente tem mais 2 minutinhos ali, dá pra gente complementar aqui. Hoje o escritório conta com quantos advogados? Sempre na área trabalhista, como é que é? Hoje, Milton, pode responder. Hoje nós fizemos uma divisão, porque além de trabalhista, eu fazia previdência. Agora, nós nunca lá no escritório colocamos ninguém para buscar clientes, seja onde for, que chama cabalar, né? Trazer cliente. Nós nunca colocamos ninguém, esse tipo de gente não trabalha com a gente. Então, eu trabalhei muito na trabalhista e na previdência. Antes mesmo de ter previdência ou de ter Justiça Federal em Mossoró, eu trazia para ajuizar aqui, em Natal. E a Justiça Federal de Mossoró veio surgir em 2003. Mas hoje a gente já fez uma divisão. É mais a cargo de Gilberto. Gilberto que pode explicar muito bem essa divisão, porque nós fizemos assim. Eu digo muito, tem uma hora antes de Gilberto e tem uma hora depois de Gilberto. Então, essa divisão lá do escritório, eu deixo muito a cargo dele. Lá, Milton, nós costumamos dizer que somos um escritório full service. E o que é o escritório full service? É que ele atende todas as áreas do direito. Então, propriamente essa área trabalhista do escritório fica a nosso cargo, porque já vem de uma longa trajetória de berço e tal, muitos anos. E aí a gente subdividiu nas outras áreas, né? Então tem uma pessoa para previdência, que fica com a pasta de previdência. Tem uma pessoa na área de direito público, que é só servidor público, né? De funcionários públicos. Tem uma área também de direito do consumidor, direito civil, contratos. E tem também uma pessoa para direito criminal. Então, hoje o nosso escritório ele consegue abarcar todas as áreas do direito propriamente dito, onde o cliente consegue ter a oferta de todos os serviços dentro do próprio escritório, no único escritório. Isso facilita muito na comunicação, né, no oferecimento do serviço. Então, o escritório hoje ele não é apenas trabalhista nem previdenciário, ele tem uma diversa gama aí de... Ele se tornou uma referência em direitos trabalhistas, porque conseguiu abarcar grande parte de trabalhadores com reconhecimento de direitos, né? Tem até um caso daquele cliente que é médico, né? Então, ele tem esse carro-chefe na referência de direito trabalhista, né? E também tem a área na oferecimento de serviço nas diversas áreas do direito.